Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui para terminar o PET 3, né? Regular, falando sobre as doenças causadas por protozoários e fungos. Semana passada, nós vimos doenças causadas por bactérias e vírus. Essa semana, os protozoários e fungos. Então, vamos lembrar alguns conceitos importantes. Agente etiológico ou patogênico são agentes que causam doenças nas pessoas, nos animais, nos seres vivos, né? De modo geral, então, são os que causam as doenças. As proteoses são doenças causadas por protozoários e micoses, doenças causadas por fungos. Então, outros conceitos que a gente tem que manter sempre em mente. O modo de transmissão, que é o modo como essa doença se dissemina, né? Se espalha entre as pessoas. O vetor é quando há um agente transmissor do vírus ou do protozoário ou do próprio fungo que vai causar a doença. Sintomas é o conjunto de sinais que essa doença pode produzir no nosso organismo. E medidas profiláticas são as medidas de prevenção que nós devemos ter para combater essas doenças. Então, entre as doenças causadas por protozoários, nós podemos citar a doença de Chagas, a leishmaniose e a amebíase. A doença de Chagas ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é transmitido para o homem através da picada do barbeiro hematófago. O barbeiro hematófago é aquele que se alimenta de sangue e ele transmite a doença quando ele pica as pessoas à noite e logo no local onde ele pica, ele defeca. E ao se coçar, a pessoa introduz o protozoário na corrente sanguínea. Esse protozoário, então, circula no organismo por algumas partes e depois se aloja no coração, provocando alterações cardíacas que levam ao aumento do coração e pode levar à insuficiência cardíaca. A prevenção é evitar a instalação do vetor em nossas casas, né? Construir casas de alvenaria, usar telas nas portas e janelas, cortinados nas camas, né? Para prevenir. Outra doença é a amebíase. A amebíase ela é causada pela entamoeba histolítica, conhecida como ameba. Ela é transmitida para o nosso organismo através da ingestão de água e de alimentos contaminados por cistos. São poucas as regiões que não têm tratamento de água, mas naquelas que não têm, a água é usada como veículo para essa doença. Por exemplo, quando uma pessoa elimina as suas fezes, se ela está com amebíase, ela elimina o cisto. Esse cisto, então, vai para a água que será utilizada para regar os alimentos, principalmente aqueles que são comidos crus. Então, esse alimento se contamina e quando nós vamos tomar a água ou nos alimentar do alimento lavado com essa água, nós podemos nos contaminar também. Os sintomas: causa dores abdominais, cólicas e diarreias. A prevenção é lavar bem os alimentos antes de ingerir, ferver e filtrar a água em locais onde não tem saneamento e evitar a ingestão de alimentos crus.
ou quando for fazê-lo, imergir esse alimento numa solução de água com hipoclorito de sódio, né? Para eliminar o cisto. A leishmaniose, ela é causada pela Leishmania espécie. São dois tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral, que é mais comum nos cães. O vetor desta doença é o mosquito palha, da espécie Lutzomia espécie. Os sintomas são úlceras ou feridas na pele. A prevenção é vacinar os cães, porque não há vacina para humanos, e evitar o inseto vetor, usando repelentes, telas nas janelas e portas. A micose, ela já é causada por fungo. Os fungos, eles podem ser uni- ou pluricelulares e habitam diversos locais, diversos ambientes. Principalmente em ambientes secos, eles podem ser encontrados associados a algas, formando os líquens. E na matéria em decomposição, fazendo com que o processo se realize. Assim, o sintoma dessa doença, da micose, é a vermelhidão, coceira, descamação da pele. E eles reproduzem mais em regiões úmidas, regiões onde há produção de suor, tem muito calor e é menos exposta ao ar e à temperatura. O tratamento dessa doença ele é feito com o uso de pomadas específicas. Um exemplo é a candidíase. A candidíase ela é causada por um fungo que existe na vagina da mulher naturalmente, que é a Candida albicans. Só que esse fungo ele pode ser aumentado em crescimento por diversos fatores. O estresse, o uso excessivo de antibióticos, a higiene íntima precária, relações sexuais desprotegidas, né? E ela vai apresentar como sintoma coceira, ardência e a produção de um corrimento de cor branca. O tratamento ele deve ser feito com o uso de medicamentos indicados pelo médico. As atividades. Número 1. Relacione as doenças a seguir com seus respectivos agentes etiológicos. Letra A, Trypanosoma cruzi. Letra B, Entamoeba histolítica. Letra C, Leishmania espécie. Letra D, Candida albicans. Então, você vai fazer correspondência. A leishmaniose ela é causada pela leishmania. Então, a letra C, o primeiro. A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, letra A. A candidíase é causada pela Candida albicans, então letra D. E a amebíase é causada pela Entamoeba histolítica, então letra B. Então vai ficar C, A, D, B. Número 2. A doença de Chagas é causada por um protozoário que pode ser assintomática, podendo levar anos para se manifestar. Os parasitas provocam aumento do coração, podendo causar insuficiência cardíaca. Explique a forma de transmissão do protozoário causador da doença de Chagas e indique duas medidas profiláticas. A prevenção se dá pela picada do barbeiro à noite. Ele pica e defeca próximo ao local onde ele picou. A pessoa então se coça e introduz o Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea. A forma de prevenção é evitar a instalação do vetor nas casas, usar telas nas
portas e janelas e cortinados nas camas. Número 3. João observou que seu cão apresentava feridas na pele, unhas crescidas, apatia, desânimo, e resolveu levá-lo ao veterinário. Após exames específicos, o veterinário fechou o diagnóstico da leishmaniose canina. Preocupada, a mãe de João perguntou ao veterinário se o cão poderia transmitir a doença para João. Com base no que se sabe sobre a transmissão dessa doença, o que o veterinário deve responder para a mãe de João? Letra A. Não. A transmissão do parasita só ocorre quando o barbeiro pica o cão doente e depois pica uma pessoa. B. Não. A leishmaniose não é considerada uma doença infecto-contagiosa. Letra C. Sim. O cão pode transmitir a leishmania espécie por meio da mordida. Letra D. Não. A transmissão da parasita só ocorre quando o mosquito pica uma pessoa doente e depois pica outra pessoa. Então, é a letra D. Número 4. As doenças estudadas nas semanas 5 e 6 apresente aquelas que, letra A, apresentam vinculação hídrica, amebíase, cólera e leptospirose, são doenças de vinculação com a água. Letra B, apresentam um agente transmissor, o vetor, são doenças de Chagas, leishmaniose, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Letra C, não tem cura. Doenças como a doença de Chagas, gripe, AIDS, hanseníase. Letra D, as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis e gonorreia. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem o assunto e possam fazer agora um bom trabalho.